Pronto, agora sim a gravação começou. Então, repetindo, né? Nós vamos fazer uma pesquisa científica, mas antes de fazer a pesquisa científica, a gente tem que conhecer alguns instrumentos, né, para a realização dessa pesquisa científica. E aí nós estamos trabalhando com pelo menos dois instrumentos da pesquisa científica, que um deles é o fichamento e o outro é o pré-projeto de pesquisa, tá? Então, antes da gente realizar a pesquisa, nós vamos, pelo menos, procurar entender quais são os instrumentos para que essa pesquisa seja realizada. Isso está claro para nós? Então, nós não começamos ainda a fazer pesquisa, nós estamos apenas nos instrumentalizando, adquirindo recursos para fazer a nossa pesquisa. E vocês têm duas atividades que nós passamos. Uma é a realização do fichamento e a outra é a elaboração de um pré-projeto, para que vocês possam fazer a pesquisa no futuro. Entendido isso? Entendido. Maravilha. Então, nós falamos, né, na última aula a respeito do modelo, né, que vocês devem apresentar como fichamento. E eu mostrei para vocês, algumas pessoas parece que não conseguiram ver, então eu copiei da internet a ficha catalográfica que vem nos livros, tá? Então vocês têm em todo o livro uma ficha catalográfica logo após a folha de rosto. E vocês vão fazer, a primeira, né, atividade que vocês farão é justamente copiar a ficha catalográfica para a primeira página do trabalho, né? Logo após vocês indicarem aí, né, vocês terão a capa, eu vou mostrar para vocês no final como é que vocês vão fazer essa capa. Alguns alunos já mandaram os trabalhos, então não se preocupem, tá? Em refazer. Quem já mandou, deixa como está. E eu vou mostrar para vocês um modelo de capa, né? Tá? E aí, quem for mandar, pode seguir o modelo que eu vou mostrar hoje. Então, vocês têm aqui um modelo também da ficha catalográfica. Então, não tem como errar. É só retirar a ficha catalográfica, tá? E colocar logo no início do fichamento de vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha tese. Eu e Gina, fiz a ficha catalográfica dela. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Então, percebam que nós temos nos livros, né, a folha de rosto, tá? Que ela repete o que está na capa. Vocês têm uma folha de rosto, que a gente chama, que é essa primeira folha escrita, tá? Que repete mais ou menos o que está na capa. Opa, essa aqui não. Essa aqui tá agora. Agora sim. Tá aqui a folha de rosto, igualzinha à capa, tá? E depois vocês têm a ficha catalográfica, tá? Para fazer o registro nas bibliotecas. Então, vocês apenas retirem a cópia desta ficha catalográfica. E nela vocês vão ter o nome do autor, o nome da obra, né? A localidade em que essa obra foi editada, a editora e o ano da edição, e às vezes vem o número ou às vezes não vem o número da edição, tá? Então, não se preocupem em montar aquela ficha bibliográfica que o livro traz, porque aquilo ali vocês teriam que montar, né, com os dados da Marilena Chauí. Eu acho que agora
neste momento em que nós estamos atravessando, vai ser mais complicado vocês montarem sozinhos, tá? Então, retirem a cópia da ficha catalográfica que vocês têm no livro que vocês fizeram o fichamento, tá? Então, isso aqui é o primeiro passo do fichamento. Tudo bem? Alguém pode Tranquilo, me dizer professor. algo? Tá tranquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Sim, estamos. É importante que vocês me digam se vocês não entenderam, porque eu vou avançar, tá bom? Tá. Bem, então, agora, depois que vocês colocarem a ficha catalográfica, que foi aquilo que nós vimos no slide anterior, vocês vão iniciar, então, né, a redação do fichamento de vocês. Eu tentei trazer aqui um esqueminha, não sei se fica bem claro, porque essas setinhas, elas estão bem discretas, mas tem uma ordem, tá? Então, vocês vêm do primeiro quadro e vão seguindo as setas até o final, tá bem? Então, vocês vão começar a redação, né? Falando a respeito do livro que vocês estão achando, né? O que é ideologia, presente feliz, intitulado O que é ideologia, se subdivide nos seguintes títulos. Então, vocês vão, antes de apresentar o resumo do fichamento, vocês vão apresentar, né, o próprio livro. Vocês estão me ouvindo bem? A gravação tá boa para vocês? A reprodução da minha voz tá boa? Para mim tá tranquilo. Tá bom. Então, vocês têm aqui que colocar inicialmente, então, quantos capítulos compõem o livro. Se o livro tiver uma introdução, né, vocês devem mencionar que antes do capítulo 1º, vocês têm uma introdução. Se o livro não tiver introdução, ele já parte para o primeiro capítulo, então vocês não necessitam colocar introdução. Certo isso? Tá? Então, Certo. vocês descrevem, né, aqui que o livro apresenta um título, e vocês escrevem o título do livro que vocês estão fichando, e vocês vão depois mencionar, né, como é que ele está estruturado, como é que ele foi composto, né? O que significa dizer isso? Eu tenho que mostrar no fichamento quantos capítulos o livro apresenta, tá? Por que eu faço isso, gente? Porque eu posso, né, por alguma, vamos dizer assim, pressa, algum descuido, alguma desatenção, eu posso esquecer aí, né? Eu posso me confundir e eu acabo esquecendo de, né, fichar uma das partes do livro. Então, inicialmente, isso aqui vai me organizar o fichamento, né? Eu vou demonstrar, então, como está estruturado o livro, né? E se alguma pessoa for ler o meu fichamento, né, e depois eu mesmo, né, utilizar esse fichamento em outras pesquisas, eu vou verificar exatamente quantos capítulos tem o livro, e aí eu vou direto no capítulo que me interessa, certo isso? Então, essa demonstração, ela me vai para organizar a minha leitura. E o meu, eu tenho que mostrar capítulos tem, e eu vou escrever capítulos
Professor, Professor, tá tá falhando. horrível o áudio. Tá Áudio. falhando. Eu não sei se tem alguém com o microfone aberto, que às vezes pode ser isso, mas tá falhando. Eu Por isso- acabei de abrir o meu, ele realmente estava falhando. Aí agora eu vou fechar, mas antes de abrir ele estava falhando. De vez em quando aqui o sistema me avisa que tem algum problema de comunicação. Estou perguntado, pode ser que eu falando e vocês não estejam me ouvindo. Então, se vocês tiverem um problema, eu não sei, né? Vocês estão corrigindo, não estão ouvindo, tá? Ok? Vocês conseguem agora me ouvir bem ou não? Alô? Oi. Então, as Ok. últimas palavras falhou tudo. Eu não entendi nada. Vocês agora estão me ouvindo bem? Porque agora o sistema está me dizendo que tá tudo bem, tá tudo ok, Não, agora tá. tá? Então, assim que vocês tiverem algum problema de áudio, tá? Bom, então, vocês têm aí que descrever cada um dos capítulos do livro que vocês estão fechando, certo? Então, tem que colocar a introdução, coloque o livro tem uma introdução, dos quatro um capítulo. E coloquem primeiro capítulo e escrevam o título do primeiro capítulo. Aí coloquem um vírgula e escrevam o segundo capítulo com o título. E depois vão fazendo com os demais capítulos a mesma coisa. E quando acabarem de descrever todos os capítulos, vocês vão inserir ao final, né, o número total de capítulos. Se tiver introdução, então vocês devem colocar uma introdução e mais 5, 10, 20 capítulos ao total. Isso está claro? Está sim, professor. Tem alguma questão a esse respeito? Não, por enquanto, para mim tá tranquilo. Então, deixa eu só uma perguntinha aqui que me surgiu vendo essa tela sua. Eu fiz a introdução, eu coloquei lá a catalografia, fiz a introdução e coloquei o capítulo, primeiro capítulo, o nome do capítulo e já fiz o resumo. É assim que é para fazer? Espera aí, a gente não começou o resumo. Nós estamos apresentando o livro, tá? Não, Então, não, nós vamos sim, eu fiz essa. Você tem que ir metodicamente, Vanessa. Então, a gente está fazendo aos poucos, metódico, bem devagar, e a gente vai avançando. Então, eu só gostaria de saber se vocês têm dúvidas sobre a ficha catalográfica e sobre esta primeira parte, e nós apresentamos aqui agora neste slide, que aí depois a gente passa para o resumo, tá? Então, vocês devem seguir esta orientação aqui. Primeiro, descrever, né? Eu acho que deve ser um parágrafo no máximo, como está estruturado o livro. Isso que eu gostaria de saber se está claro para vocês ou não. Tá, professor, tá claro. Para mim tá tranquilo também. Tá? O capítulo
Pra mim, colocar quantos capítulos aqui nessa descrição? Professor, eu não estou escutando o senhor. É Isaías quem está falando. Bom dia, primeiramente. Oi, Thay. Tudo bom? Tudo bem, eu não estou escutando o senhor. Eu já saí do e entrei de novo e agora cortou um pouco. Quando o senhor falou depois sobre a parte do resumo, né? O senhor colocou esses do primeiro ao quarto capítulo, daí o senhor começou a explicar e eu... E aí, o quê? Eu também não estou ouvindo você. Deixa eu mudar um pouco aqui, pode ser que seja o local onde eu estou. Então, vamos andar. A nossa aula ela é remota. A gente vai andando, né, durante a aula. Bom, então vamos lá. Agora melhorou. Melhorou? Então a gente tem que buscar a conexão perfeita, não é? Melhorou agora, eu acho? Então, melhorou. vamos. Então, o que eu pergunto a vocês, se vocês estão compreendendo esta organização do fichamento, tá? Então, antes de vocês passarem aos resumos, vocês vão apresentar o livro, né, para vocês e para algum leitor, né? Então, vocês devem destacar como o livro está estruturado, né? Então, vocês têm um livro que se intitula O que é Ideologia, né? E vocês vão, então, apresentar como é a estrutura deste livro. Ele tem uma introdução, está escrito lá, ele deve ter um sumário, um índice, não é? Então, eu vou neste sumário, neste índice, eu vou olhar quantos capítulos tem o livro. E eu vou, então, trazer essa estrutura para a primeira parte do meu fichamento. Acredito que não seja tão complicado, porque eu não tenho como mudar o que já está escrito lá no sumário. Então, basta eu dizer, olha, o livro tem uma introdução, né, se tiver introdução no caso, ou o livro tem, né, o primeiro capítulo, e eu coloco ao lado o título do capítulo. Ponto e vírgula, o segundo capítulo, e coloco o título do segundo capítulo. E assim eu vou sucessivamente, e quando eu acabar de descrever todos os capítulos e os seus respectivos títulos, eu escrevo, né? O livro apresenta uma introdução, se tiver, e tantos capítulos, X capítulos. Está claro ou ainda não? Isso. Alguém tem dúvida quanto a essa organização? Para Professor mim tá Gino, tranquilo. Tá? bom dia, professor Diga, quem Gino. está falando? O Ed É de Carlos, cá. tá me ouvindo? Oi, Tá, tá, Carlos. tudo. Tudo bom com você? Diga. Só para entender essa parte do resumo dos capítulos, antecipadamente eu já tenho que fazer a folha de rosto, explicando tudo o que é Não, não, a não. Não, livro. não, não. Vocês não têm que fazer a folha de rosto, gente. Vocês têm uma ficha catalográfica que está atrás da folha de rosto. Não é a folha de rosto, é a ficha catalográfica. Olha aqui do lado, tá vendo o slide? Está escrito lá, fichamento, ficha catalográfica. Então, vocês vão Perfeito. apenas copiar o que está na ficha catalográfica e colocar no topo da folha de vocês. Ok, perfeito. Vocês não têm que montar uma ficha catalográfica, vocês não têm que, vamos dizer assim, retirar da internet, né? Vocês vão apenas
olhar o livro que vocês estão fechando e vocês vão virar a folha de rosto. Atrás da folha de rosto, normalmente está a ficha catalográfica. É essa a estrutura. Entendido isso ou não? Entendido. Depois que vocês colocarem a descrição do livro, lá como está na ficha catalográfica, então vocês vão dar um espaço e embaixo vocês então vão apresentar o livro e vocês vão elencar os capítulos deste livro. E aí vocês devem começar a redação conforme está o modelo aqui. Vocês conseguem ler? O presente livro, intitulado Que é Ideologia, se subdivide nos seguintes capítulos. Isso vocês conseguem ler aí? Tá legível para vocês? Está sim. Tá? Pra mim tá Então, assim. não tem mistério. Vocês podem até usar o que está descrito aí. Cada um tem seu estilo de escrever, né? Então, vocês também não podem ficar amarrados no meu modo de escrever. Eu estou dando um modelo, tá? Mas vocês devem descrever o título e colocar depois que o livro se subdivide em capítulos. E aí vocês coloquem 2 pontos. Se tiver uma introdução no livro, vocês vão dizer que ele tem uma introdução, né? E se não tiver, vocês vão passar para o primeiro capítulo e vão escrever o nome do primeiro capítulo como está escrito no livro. Vocês não podem alterar isso, porque vocês estão fichando um determinado livro. Então aqui não tem como vocês mudarem. Não tem criação aqui. Vocês têm que apenas retirar a informação e colocar no fichamento. Isso está claro? Está Positivo. sim. Tá? Então, não pode haver alteração pelo aluno. E quando vocês colocarem todos os capítulos e colocarem os títulos de cada capítulo, né, na ordem, na sequência, vocês colocam um ponto, como está o exemplo aqui, no último quadro verdinho lá embaixo. Né? O livro apresenta uma introdução, se tiver, e tantos capítulos. Ponto final. Certo isso? Tá claro agora ou não? Está sim, professor. Tá? Tá tranquilo pra mim. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida quanto a esta forma do fichamento? Ainda não está claro? Que aí eu volto a falar, não tem problema. Para mim, Vanessa, está tranquilo. Tá? Não, tá perfeito. Pode prosseguir. Certo? Então, nós temos aí, depois, vamos dar um espaço, né? Eu, a princípio, eu estou usando como modelo um computador, tá? Agora, quem não tiver, né, e for fazer a manuscrito à mão, e depois me mandar as fotos, é só, né, virando as páginas, né, conforme vocês forem utilizando. Então, agora vocês vão abrir para os resumos dos capítulos. E aí vocês vão colocar 2 pontos e vão passar, então, para o resumo. Se tiver introdução no livro que vocês estão fechando, vocês vão colocar, então, a introdução. Se não tiver introdução, vocês vão passar direto para o primeiro capítulo. E aí vocês começam a fazer o resumo. Quando acabarem, vocês então vão passar ao capítulo seguinte. Coloquem o número do capítulo, no caso, segundo capítulo, e 2 pontos, e façam um resumo do segundo capítulo. Quando acabarem o resumo, vocês dão
um parágrafo, né? Descem mais um pouco, coloquem terceiro capítulo, 2 pontos, resumo do terceiro capítulo. Alguma dúvida com relação a isso? Ou não? Foi. Não. Tem alguém que está alterando os slides aí? Vocês conseguem controlar os meus slides? Consegue sim, professor, mas eu não estou alterando, não. Porque às vezes eu não Eu só faço quero nada e a slide. pessoa e os slides eles vão mexendo, né? E eu digo, não é possível, porque eu não estou alterando aqui. Alguém deve estar passando os slides, é por isso. Então eu peço que essa pessoa ela tenha calma, porque senão a gente vai atrapalhar a aula, não é? Então nós temos que seguir aqui os slides com calma, tá bom? Bom, então, já que nós estamos compreendendo bem, então agora nós vamos passar as regras do resumo, tá? E aí eu trouxe um parágrafo como exemplo, tá? Então, na minha leitura do fichamento, eu estou lendo o livro para fichá-lo. Eu tenho que fazer um resumo. Eu vou fazer um resumo como? Aqui está a sugestão do resumo. Retirar as palavras principais, ou seja, as palavras que transmitem a ideia do parágrafo e escrevê-las ao lado do mesmo. Então, vocês têm aqui um parágrafo de modelo. Neste parágrafo está escrito: até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e consequente diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar este trabalho. E aí, vocês têm um parágrafo, né? E vocês devem fazer o que no fichamento? Vocês vão retirar as palavras, né, que expressam as ideias ou a ideia principal do parágrafo. Quais seriam, neste parágrafo que nós estamos vendo aí, no modelo, palavras, né, que transmitem a ideia do parágrafo? Professor, está sem modelo. Vocês não estão vendo? No slide não aparece? Eu tô vendo. No meu apareceu, eu tô vendo o modelo. O meu tá zerado, eu vou até tirar um print. Tá. Quem é que tá falando? É a Karina? Isso, o meu tá zerado. É estranho. Você não vê nem o que está escrito na parte azul da esquerda? Como se faz um resumo? Eu vou assumir o controle. Aí tá escrito... Quero assumir o controle? Sim. Não aparece. Nem como se faz um resumo do lado esquerdo? Aqui tá zerado. Que estranho isso. Você vê essa outra? Agora apagar. Tá escrito aqui, Ed Carlos. Eu apareci no resumo? Tá fazendo meu livro? Eu só peço para vocês tomarem cuidado com isso, porque senão vocês quebram a aula, tá? E aí a gente não vai conseguir tirar as dúvidas, porque vocês não conseguem ver esse slide que eu coloquei agora? Professor, agora voltou. Agora voltou. Pois é, alguém tirou o slide Tô conseguindo ver normal aqui também. da tela. Então eu peço para vocês não assumirem um controle, porque senão vocês vão quebrar a aula, tá bom? Pode ser assim? Então, quem era? Karina, você consegue ver esse slide como ele está ou não?
Agora sim, tá no número 5, de 15 a 5, agora sim, mas estava zerado para mim. Ah, então tá. Então, vocês estão vendo um parágrafo modelo aí, tá? Esse parágrafo modelo eu acabei de ler para vocês. E como é que vocês vão resumir este parágrafo aqui? Vocês têm que tirar as palavras que vocês achem que transmitem as ideias principais do parágrafo. Quais são as ideias principais desse parágrafo? Que palavras eu posso tirar deste parágrafo para expressar as ideias dele? Hum? Décadas passadas, privilégio, Olha, cuidado com isso. Décadas passadas. Tem décadas ou década? década passada. Ótimo, tá? Porque se eu colocar décadas passadas, eu vou falar sobre o quê? Todas as décadas passadas. O parágrafo está se referindo no plural? Não. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu já vou transmitir uma ideia que o parágrafo não contém. Isso está claro? Sim. Certo? Então, eu tenho que prestar atenção, porque a palavra ela tem que estar exatamente como está escrito no livro, tá bom? Então, o que mais? Década passada. Qual seria outra palavra? Tapete oriental. Tapete oriental. Muito bem. Mais alguma? Tem a abertura das importações, diminuição das taxas, mais embaixo. E, ótimo. E mais o quê? Anos 90. Como? Anos 90. Anos 90. Ok. Colecionadores particulares. Terceira. Vamos pela ordem. Vamos lá? Digam. Aqui embaixo tem desconhecimento também aparece aqui. Tá. Então, aqui vocês me trouxeram pelo menos umas 5 palavras ou 6 palavras que vocês consideraram importantes. Então, quando vocês fizerem um resumo, vocês vão fazer exatamente este trabalho que nós fizemos agora. Eu vou ler e eu vou tirar as palavras que eu acho que transmitem a ideia deste parágrafo. Isso está compreensível para vocês? Para mim tá tranquilo. Tá? E eu vou fazer isso, né, a princípio, sem, vamos dizer assim, ter uma preocupação excessiva. Eu vou tirando as palavras, eu leio e eu vou tirando e colocando aqui do meu lado direito. Diga, quem ia falar? Camila? E eu me perdi inteira, tá? Tá. Você Eu está estava entendendo, bom, não estou mais. Tá, então me diga onde você está perdida neste... Depois que eu fizer todo esse resumo, eu vou ter que pegar cada palavra e colocar ao lado. Não, não. Você está fazendo um resumo, então você não acabou de fazer o resumo. Você está começando a fazer o resumo. Então, para você resumir, você vai tirar as palavras principais dos parágrafos do capítulo. Você vai pegar o primeiro capítulo do livro, entendido? Então, vamos resumir o primeiro capítulo. Ele tem quantos parágrafos esse capítulo? Tem 10 parágrafos escritos. Então, eu vou parágrafo por parágrafo ler e vou retirar as palavras principais e colocar aqui do meu lado direito. Eu posso fazer isso do lado direito da minha folha de papel. E vou tirando as palavras e só arrumando elas e colocando do lado direito. Isso tá claro? Tá? Bom, quando eu acabar de fazer isso em todos os parágrafos, eu vou tirar estas palavras
e eu vou tentar escrever, então, o resumo do capítulo, com as palavras que eu achei que são mais importantes, né, em cada parágrafo. Entendido? Entendi. Então, Sim, agora agora. sim, eu vou redigir um resumo, tá? Uhum. Então, Obrigada. o aluno vai ter que entender, mais ou menos, que ele vai fazer um trabalho como se estivesse com um quebra-cabeça, porque ele vai tirar palavras soltas e depois ele vai ter que montar, né, um parágrafo que esteja de acordo com o que ele acabou de ler, tá? Aí, Tá. quando ele fizer esse parágrafo, ele tem um resumo. Ele pode fazer um? Pode. Isso vai depender do poder de síntese deste aluno. Se ele acha que num parágrafo ele não consegue escrever todo o resumo do capítulo, então ele faz em 2 parágrafos, tá? Tá. É? Então, a gente vai começando no fichamento a aprender a redigir um texto também, certo? Por isso que o fichamento, para nós, ele é muito interessante, porque ele nos ensina a fazer uma síntese das ideias principais e ele vai também nos ensinar a redigir os parágrafos. Só que a gente tem um problema, a gente não pode fugir da ideia do autor, tá? Porque eu não estou escrevendo um livro, eu estou fazendo um fichamento do livro. Então, eu não posso reescrever no lugar do autor. E eu não tenho essa condição aí. Eu apenas estou fazendo um resumo do que o autor trouxe no livro dele. Certo isso? Tá? Então, o meu fichamento, ele não pode ter, se o livro tiver 100 páginas, o meu fichamento ele nunca vai chegar a 100 páginas. Porque senão eu vou reescrever o livro que eu estou fichando. E não é isso que eu me proponho a fazer no fichamento. Certo? Ou não? Alguém tem dúvidas quanto a isso? Hum? Todos entenderam? Sim, agora eu entendi. Tá? Então, essa é a sugestão para que vocês possam não se perder no resumo, né? Porque se vocês forem olhar o texto e depois, né, fazer a mão livre, pode ser que vocês acabem se perdendo nas ideias do resumo. Então, a orientação, já que nós estamos fazendo um trabalho metódico, tem uma organização, um método, vocês leiam o capítulo, vejam quantos parágrafos ele tem e vão separando as palavras que vocês acham que são as mais importantes para expressar a ideia de cada parágrafo. Tá? Vocês aqui me trouxeram, por exemplo, o tempo, né? Eu tenho que fixar o tempo, eu tenho. Né? É importante isso? É importante, porque o autor ele está fazendo aqui uma referência sobre um acontecimento no final da década passada e sobre os anos 90, né? Então, eu tenho que fixar o tempo aqui. É importante isso, né? E sobre o que ele está tratando? Sobre os tapetes orientais no Brasil, né? Então, o tapete oriental também é uma palavra importante, né? Então, vejam que eu tiro década passada, fins da década passada, eu tiro anos 90, eu tiro tapete oriental, né, no Brasil. Então, o que mais tem de importante? Vocês vão ver que houve um aumento, né, na oferta das peças de tapete. Então, eu, Gino, faria
um resumo, né, deste parágrafo, dizendo justamente, olha, né, fins da década passada, até os anos, né, 90, houve uma alteração na oferta de tapetes orientais no Brasil. Eu consegui resumir a ideia deste parágrafo? Consegui, tá? Provavelmente, no meu texto, eu vou encontrar outros esclarecimentos nos parágrafos seguintes. Então, eu posso seguir, né, passar para o parágrafo seguinte e tirar outras ideias que provavelmente vão reforçar o que está dito aqui, tá? E assim eu vou tirando as palavras. E depois eu faço uma redação e eu tento sintetizar as ideias em 1 ou 2 parágrafos daquele capítulo. Isso está claro? Sim, positivo. Tô entendendo. Tá? Bem, agora nós vamos fazer a última parte do fichamento. Tá? Eu vou trazer, quando eu acabar de resumir, né, de fichar todos os capítulos, eu vou fazer um comentário sobre o fichamento realizado. Tá? Então, aqui eu já não preciso, né, vamos dizer assim, do enquadramento no autor. Eu vou falar livremente sobre um trabalho que eu realizei. Então, aqui o aluno, ele tem a liberdade para escrever as suas ideias sobre o trabalho que ele realizou. E o que eu disse aqui para vocês nesse slide? Vocês devem demonstrar os pontos positivos da leitura, assim como os pontos negativos da leitura. Então, isso é uma sugestão. O livro, né, ele tem esses e esses pontos positivos, né? Eu gostei desse ponto do livro. Mas o livro apresenta também alguns pontos negativos. Eu acho que isso aqui não é bom, tá? Eu não gostei do que foi mencionado aqui, tá? Então, vocês vão poder analisar o fichamento que vocês realizaram, selecionando os pontos positivos e os pontos negativos da leitura. Então, não há obrigatoriedade de vocês gostarem do fichamento deste livro, tá? Vocês não estão obrigados a gostar da Marilena Chaui e nem das ideias da Marilena Chaui. Então, vocês vão fazer aqui, ao final, os comentários sobre o fichamento. Assim como vocês podem dizer, olha, eu acho que o livro foi muito bom, tarará, tarará, tarará. Entendido isso? Se vocês tiverem condições, o que eu acho que é muito pesado para vocês, neste momento do curso, vocês podem fazer uma análise junto com informações que vocês tragam de outros autores. Né? Aí vocês têm que exercitar realmente um raciocínio científico. Então, eu acho isso um pouco difícil para esta fase do curso. Vocês teriam que já ter bastante leitura sobre o que é ideologia para vocês poderem trazer essas informações. Certo? Porque senão aqui vocês vão começar a se enrolar. E este não é o propósito dessa atividade. Tá? Quando a gente faz um fichamento e a gente já tem mais, né, conhecimento científico, a gente vai fazer o fichamento e no próprio resumo, né,
Ou seja, na parte anterior que eu mostrei, vocês já trazem os comentários e a discussão com outros autores. Mas isso aí é só quando a gente já consegue, né, ter algumas informações a mais sobre o assunto, tá? Então, vocês não estão obrigados a fazer isso. Se vocês acham, né, que tem essa condição, então aí vocês trazem as informações de outros autores e vocês vão inserir aí no fichamento de vocês. Olha, o autor tal, ele se manifesta desta maneira sobre o que é ideologia, né? A ideia trazida por um autor fulano é neste sentido, tá? Então, isso seria um fichamento mais elaborado, mais trabalhado. E eu não sei se vocês, né, já têm essas informações todas para trazer para o fichamento de vocês. Então, eu volto a explicar. Vocês não estão obrigados a fazer isso, né? Vocês devem trazer os comentários de vocês sobre a leitura, tá? Agora, se vocês têm outros autores, né, a respeito do assunto, aí vocês podem, né, trazer e fazer, então, uma, vamos dizer assim, associação ou uma oposição entre esses autores. E aí, é claro, vocês vão, né, fazer algumas observações a respeito do que vocês querem comentar. E eu sugeri também, no final, que vocês trouxessem uma opinião própria de vocês, né? Porque é aí que vocês estão começando a exercitar um raciocínio lógico e um raciocínio científico, né? Porque vocês vão começar a ler, mas vocês vão também fazer uma crítica sobre aquilo que vocês estão lendo. Eu não sei se vocês lembram que na aula que nós tivemos na semana passada, nós falamos sobre uma leitura passiva, ou seja, eu apenas, né, acompanho os capítulos e vou lendo, mas nós falamos sobre uma leitura crítica, né, em que o leitor, ele participa dessa leitura, né? Então, é justamente isso que eu quero trazer vocês para o fichamento, né? Que vocês possam ler, mas que vocês tragam alguma opinião sobre o que vocês acabaram de ler, né? Não apenas ler algo, né? Porque o Higino pediu, porque a gente tem que fazer o fichamento. Não. Eu quero que vocês leiam, mas eu quero que vocês pensem sobre o que vocês estão lendo. Essa é a proposta do trabalho. Entendido isso? Entendido. Ok? Vocês têm alguma questão sobre esses passos todos que a gente tratou aqui? Eu tenho. Dica. Professor, no resumo, o senhor falou para a gente tirar as palavras. Até aí tudo bem. Essas palavras eu tenho que estar expondo no fichamento ou não? Na parte dos resumos. Expondo, o que você quer dizer como expondo? Colocando ela Eu fiz o resumo, tirei X palavras, fiz o meu resumo desses X palavras, e essas palavras eu tenho que estar colocando no final de cada resumo ou não? Você deve colocar, porque Tá. você vai tirar as palavras do livro. Tá? Sim, sim. Então, isso vai mostrar que você está fazendo um fichamento. Porque se você não usar as palavras do autor, você vai começar a reescrever o livro, não é? Aí vai ser a autora Vanessa. O que é Sim. ideologia? O que é ideologia segundo a autora Vanessa da Cunha. Certo. A Essas Vanessa da palavras... Cunha fez um novo livro sobre o que é ideologia. Essas palavras eu coloco no final de cada resumo?
Não no final. Não, você não precisa me mostrar as palavras. É isso? E não, tá. É isso, essa era a minha dúvida. Eu só Não, tinha não. que te mostrar. Não. Você não precisa me mostrar. Você faz isso para que você possa escrever depois o parágrafo Ah, resumindo. Não. tá, não. Aí Entendi. seria dar muito preciosismo, como a gente chama, que eu fosse controlar o que cada aluno tira como palavra. Tá. Não, é isso que eu. Isso vai variar bastante, né? O que eu vou ver no fichamento de vocês é se o que vocês escreveram como resumo, ele está de acordo com o que está escrito no livro, né? Porque às vezes a gente faz um resumo, quando a gente vai olhar o que está escrito, não tem nada a ver o resumo com o que está escrito. Então, isso não é um fichamento, Sim, entendi. Era só essa dúvida. certo? Mas eu não preciso que vocês me indiquem e me mostrem quais foram as palavras que vocês tiraram de cada um dos parágrafos do livro. Aí fica uma coisa meio, né, neurótica, né? Porque aí os alunos vão todos ficar preocupados, né, em tirar as palavras praticamente, né, iguais, aí vai ficar assim parece uma orquestra, né, que todo mundo tem que estar fazendo a mesma coisa no mesmo momento, né? Não é essa a proposta. Justamente aqui o aluno ele vai começar a perceber, né, que ele está seguindo uma, né, vamos dizer assim, uma trajetória para realizar o fichamento. Mas ele tem uma liberdade, né? Cada cabeça aqui vai se movimentar de uma forma, né? Então, cada aluno vai fazer esse mesmo trabalho, mas ele vai imprimir no trabalho aquilo que é dele, né? A minha única preocupação é saber se o aluno, primeiro, leu o livro, né? Porque se ele traz uma receita de bolo, eu já falei para vocês, né? Que eu peguei um semestre em que a aluna, ela fez a primeira folha bonitinha, né? Ela fez a última folha bonitinha para mim, ela redigiu. E entre a primeira e a última, ela apenas colocou 2 linhas, né, em cada folha e deixou tudo em branco para baixo. E quando eu fui abrir o trabalho, eu me espantei, porque eu primeiro pensei que ela tivesse tido um problema com a impressora. Mas quando eu fui virando as páginas e fui vendo que estava tudo em branco, eu percebi que ela realmente, né, ela quis me passar uma rasteira. E se eu não lesse o trabalho, né, ela ia dizer, olha, eu coloquei uma receita do bolo de tapioca, né, no fichamento e o Higino me deu 10 no fichamento. Então, ele não leu esse fichamento, né? Então, o que eu quero perceber na correção é se o aluno ele consegue fazer este, vamos dizer assim, a relação entre as ideias do texto que ele está lendo. Ele consegue fazer isso? Então, ele começa, né? Isso aqui, gente, é apenas um primeiro passo, tá? Vocês estão começando o curso. Então, aqui é natural que vocês tenham dificuldade, é natural que vocês achem até que vocês não vão conseguir fazer, mas vocês fazendo esse trabalho, vocês começam a treinar o raciocínio de vocês. E é essa a proposta da disciplina, né? Vocês têm que começar a arrumar as ideias de vocês. Porque às vezes o aluno ele sabe até, né, o que ele está lendo, mas ele não consegue, né, expressar aquilo que ele está lendo. E como é que ele vai aprender isso? Ele vai fazendo os resumos. Entendido isso? Entendido. Tá? O meu primeiro fichamento vai sair perfeito? Não, né? Eu vou precisar, né, fazer vários fichamentos para que eu possa, né, exercitar e arrumar as ideias na minha cabeça, né? Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é um trabalho educativo. Vocês estão aprendendo a educar o raciocínio
científico de vocês. Não sei se isso fica claro para vocês. Vocês estão me ouvindo aí? Ou está todo mundo dormindo do outro lado? Para mim tá claro, professor. Eu não sei se vai sair da forma que o senhor quer receber, mas eu tô dando o meu máximo. Então, a gente não sabe, a gente só vai saber disso depois que Na hora vocês da nota. apresentarem um trabalho, né? Eu tenho que ver para ler, né? Porque senão vocês podem colocar uma receita do bolo de tapioca, bolo de chocolate com cenoura, né? Aí vocês fazem uma receita de cachorro quente, alguma coisa colocam no livro, no fichamento e mandam, né? E aí eu vou ler e dizer assim, olha, o aluno escreveu sobre a receita do bolo de chocolate com cenoura, mas sobre ideologia não tem nada a ver. Professor, Oi, tá falando? qual o dia de entregar? Dia 22. A terça-feira, eu acho, né? Dia 21 é o É feriado. junto com o pré-projeto? É junto com o pré-projeto? É, junto com o pré-projeto. Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 22 é uma Ok. quarta-feira, desculpa, tá? Dia 21 é uma terça-feira Ok, então. e dia 22 é uma quarta-feira. 22 de abril. Obrigada. Nada. Tá certo até agora? Vocês têm alguma questão aí para me colocar? Quem tem vergonha de falar? Me diga. Agora é a hora de falar, que não tá se vendo, só tá ouvindo. Para mim tá tranquilo, professor. Eu entendi a Olha, explicação. vergonha de ter dúvidas é bobagem, porque se eu tenho dúvida, é sinal que eu estou me esforçando para entender, né? Então, eu não tenho por que ter vergonha de dizer assim, olha, eu não entendi isso aqui, eu não estou entendendo nada, que eu volto a explicar. Agora, se eu não entendi, como é que eu vou fazer o trabalho? Aí fica bem complicado, né? Essa data que eu fixei para vocês, ela foi uma data que eu ajustei, né, com a instituição, tá? Então, a princípio, vocês vão começar a fazer as provas e eu tenho que ter um tempo para ler os trabalhos, né? Então, para prorrogar essa data, eu não teria como ler o trabalho de vocês, né? Porque eu tenho que lançar as notas, né? Então, eu acho que prorrogar esta data é um pouco complicado. Eu posso verificar, mas eu acho realmente que nós estamos aí com um calendário, né, de que a gente recebe trabalhos, recebe as provas e depois a gente já tem um prazo de lançamento, tá? Então, eu vou ver se existe alguma possibilidade de prorrogação, mas, a princípio, a data é dia 22 e vocês, então, comecem a pensar no dia 22, tá? Vocês estão com muito trabalho para fazer? Na verdade, eu acho que são seus. Ô, professor, deixa eu te perguntar. A coordenadora Daniela, ela mandou no grupo pra gente que as provas vão começar do dia 22 ao dia 28. E aí eu queria saber se você já marcou a sua, que ela falou que vai ser online também. Então, a nossa prova vai ser justamente, eu acho que no dia 22, né? Porque é a quarta-feira, né? Então, deixa eu ver aqui. 22. 28 é terça. Então, a nossa prova terá que ser obrigatoriamente no dia 22, que é o dia da nossa aula. Porque no dia 29 já acabou o período de provas. Professor, essas provas seriam do primeiro semestre? Primeiro bimestre. Primeiro bimestre. Não. Mas a gente vai falar sobre a prova mais ao fim da aula hoje, tá? Eu tenho algumas surpresas hoje para vocês. Nossa, tenho até medo. Exatamente.
para os próximos capítulos da nossa aula de hoje. Nossa, professor, não vem com muita pressão, não, que é muita coisa. Olha lá, muita pressão. É só para esclarecer. Então, não é pressão. Pressão seria se eu dissesse vocês, ai, vocês têm que fazer. Se vocês não fizerem, Professor, vocês vão morrer. Aí isso é pressão. Mas eu vou professor, passar as informações devagar. professor, eu gostaria de saber Professor. se você está me ouvindo. Quem está falando? Geisa, o senhor está me ouvindo? Eu estou. Bom dia. Geisa Rabelo. Agora Ai, sim. que bom. Diga, Geisa. É que eu achei que não. Eu tentei algumas vezes e parecia que não estavam me ouvindo. Eu tenho Agora... algumas colocações a fazer. Tá. Em relação ao trabalho. Eu fiz a leitura de 2 versões do livro. Eu tenho a primeira edição, de 1980, e ela é bem diferente dessa que foi enviada em PDF no grupo. Então, eu fiz um parâmetro entre as 2 leituras e percebi algumas diferenças, principalmente em termos de escrita. A Marilena, ela traz uma escrita mais chuta nessa última versão. E observei também a questão dos capítulos. Na primeira versão, ela traz apenas 3 capítulos. Nesse outro, em PDF, já nos apresenta uma versão com 5 capítulos. Quanto ao resumo, eu não tenho dificuldade nenhuma. Posso transcorrer o texto tranquilamente. A minha única questão está nas primeiras páginas. Eu não tenho familiaridade com o tipo de trabalho chamado fichamento. Eu estou mais adaptada e mais comum para mim fazer trabalhos com as normas ABNT, que é aquela questão da folha de rosto, sumário, enfim. Eu gostaria, se o trabalho pronto, de fichamento, para nos mostrar essas primeiras páginas, só para termos uma ideia de como ele a sua composição em si. A gente já tem uma ideia aí trazida pelos slides, mas eu só gostaria de ver um trabalho pronto. Só aquelas primeiras páginas. Quanto ao resumo, está tranquilo, porque eu não tenho uma familiaridade muito grande com essa questão em si, e mais com os outros trabalhos de acordo com as normas ABNT. Essa é a minha única dúvida. E a questão também das edições. Eu não sei. Tá, então vamos lá, por partes. Sei se os outros então, fez outras edições. Os alunos, mas eu tenho essas dúvidas. Eles vão ter a liberdade de escolher, tá? Então, se você pegou a primeira edição, você vai me colocar aqui na ficha catalográfica que você vai fazer o fichamento sobre a primeira edição. Então, quando você colocar aqui na ficha catalográfica, você vai indicar... Inclusive, esse primeiro... Essa não tem a ficha... Não tem a ficha catalográfica. Eu estou com um livro aqui que também é para ela não tem a ficha catalográfica, vocês vão colocar... A primeira edição não tem. Pois é, se ela não tem a ficha catalográfica, então vocês vão ter que montar a ficha bibliográfica como está no modelo do livro de vocês. Vocês têm no arquivo digital de vocês, ele montou uma ficha bibliográfica. Vocês lembram da aula passada? Sim. Então, aí vocês vão ter que pegar e fazer aquela fichinha como está lá no livro de vocês. Aí vocês vão pegar o sobrenome dos autores, né, ou da autora, caso é uma só aí, né? Lá ele tem 2 autores. Então, vocês vão pegar a ficha e vocês vão colocar o sobrenome da Marilena Chauí. É Chauí. Então, vai o sobrenome dela em caixa alta, vírgula, Marilena. Aí vocês colocam um ponto, o título do livro, que é o que é ideologia, né? Vocês colocam um ponto, aí vocês vão colocar, depois do título, o número da edição, primeira edição. Aí vocês colocam um ponto, São Paulo, né, que é o local da edição, 2 pontos,
Brasiliense, que é a da editora Brasiliense, vírgula, e o ano, que é o ano da edição. Então, aí vocês vão ter que elaborar uma ficha que já não é a catalográfica, é a ficha bibliográfica. Tá? O que eu sugeri que vocês copiassem a ficha catalográfica, que vocês não vão ter trabalho para montar. Ela já está pronta, então é só retirar e passar para o papel, né, para a folha que vocês vão fazer. Entendido isso? Ou não? Entendi. Tá? Então, o aluno, ele escolhe a edição que ele tiver em mãos. Sim, Ele tem só a entendido. primeira edição, ele faz sobre a primeira edição. Se tiver a segunda, a terceira, ele faz da edição que ele tiver. Se não tem a ficha catalográfica, ele monta a ficha bibliográfica. Tá? Vocês têm aí a sequência. Então, vocês acabando de fazer a ficha bibliográfica na folha, vocês vão passar, dar um espaço e começar a redação. Vocês vão fazer o primeiro parágrafo elencando os capítulos de vocês. Então, se eu tenho uma edição que tem apenas 3 capítulos, como é que eu vou redigir esse parágrafo aqui do elenco? Eu vou colocar que o livro, que é Ideologia, se subdivide em 3 capítulos. E aí eu vou colocar o título dos 3 capítulos que eu estou lendo no livro que eu estou afichando. Entendido isso? Se o meu livro tem 5 capítulos, eu vou colocar os 5 capítulos que estão no livro. E quando eu acabar de fazer isso, eu vou dar um espaço e eu vou colocar o resumo de cada um dos capítulos que eu tenho. Se o meu livro, a minha edição, tem apenas 3 capítulos, então não tem introdução, não é? Só tem o primeiro, o segundo e o terceiro, não é isso? Sim, isso. Sim. Então, como é que eu vou fazer o resumo? Sim. Primeiro capítulo, 2 pontos. Resumo do capítulo. Segundo capítulo, 2 pontos. Resumo do lado. Terceiro capítulo, 2 pontos. Resumo. E aqui eu apenas sugeri como vocês fazem um resumo. Então, propriamente, vocês vão seguir essa estrutura. Tira a descrição do livro, façam a indicação de todos os capítulos do livro, façam o resumo de capítulo por capítulo. E aí depois a análise do fichamento. É assim que vocês vão me apresentar o trabalho. Ô, professor, tem algum problema se colocar os comentários ao longo, após cada capítulo, ou você coloque todos justamente no final mesmo? Eu acho melhor vocês colocarem no final, né? Porque vocês, como eu disse, para vocês fazerem um fichamento comentando ao longo do fichamento, vocês podem começar a introduzir ideias que não fazem parte do livro. E aí vocês precisariam ter muita habilidade, né, técnica para fazer isso, né, que é o diálogo com o autor do livro que vocês estão fechando. Então, eu acho, eu e Gino, que isso vai ser mais complexo do que se vocês colocarem a análise crítica ao final, num parágrafo, em 2 parágrafos, conforme vocês queiram, né, desenvolver. Vocês não acham isso ou não? É porque como eu já havia feito um fechamento antes, a plataforma que a gente fazia ao longo, aí por isso que eu fiquei assim, eu poderia fazer. Mas tudo bem, eu coloco no final. Não tem problema não. Eu acho, a não ser que você já tivesse bastante conhecimento, então você vai fazendo a leitura e você vai fazendo a crítica da leitura.
Tá? Mas aí você tem que ter também um estilo, que você vai apresentar o resumo do capítulo e depois você vai apresentar a crítica a cada ideia de que você está resumindo. Então, eu e Gino, particularmente, acho isso mais difícil. E como eu não quero causar, né, as dificuldades, eu quero simplificar, eu acho mais simples para o aluno fazer o resumo e, no final, ele fazer uma crítica do livro que foi fechado. O que você pode fazer também é que nessa análise crítica, você pode dividir a análise crítica também por capítulos. Aí você só organiza as suas análises de acordo com o capítulo que é a que você se refere. Tá? Mas eu acho que esta proposta, ela é mais simples do que se vocês forem analisando, né, ao longo do fichamento. Porque vocês vão ter que fazer o resumo, vocês depois vão fazer a crítica sobre, né, as partes deste resumo, e depois vocês vão continuar o resumo dos outros capítulos e fazer a análise crítica sobre cada um dos parágrafos que vocês lerem. Então, eu acho que isto é quando a gente já tem habilidade para fazer, né? Se eu tenho completo controle do fichamento, eu posso até fazer sobre esse sistema. Agora, se eu estou, né, começando a fazer o fichamento, né, eu preciso tomar algum cuidado, porque senão eu posso me perder nesta análise. Aí eu não faço nem o resumo, nem a análise. Quando eu for ler o trabalho, né, eu não estou entendendo o que é a ideia do autor e o que o aluno está dizendo, né? Então, eu tenho que ter um certo cuidado nessa estrutura. Entendido? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Sim. Tá? Então, eu acho que vocês não devem complicar o fichamento, porque eu também acho que esta leitura dela é uma leitura difícil. Vocês acharam a leitura da Marilena Chauí fácil? Não, concordo. Não, né? Concordo. Ela Ela faz uma não abordagem muito perspicaz e ela tem umas ideias marxistas. Ela vai para a esquerda, ela é uma filósofa de esquerda, né? E ela traz uma ideia no início do livro. Geise, agora eu não consigo ouvir você. Alô, Geisa? Eu não estou conseguindo ouvir o que a Geisa diz. Eu também não. Bem, então se ela voltar a gente continua, mas o que eu acho é que a leitura deste livro é uma leitura difícil, né? E ela é difícil para quem está começando e também, quando eu leio o livro, eu acho ele, né, difícil de entender algumas coisas. Então, Bem difícil. o que eu quero é que vocês treinem a estrutura do fichamento. Esse que é o meu interesse. Porque eu acho que para ter um entendimento total deste livro, e olha que ele é um livro indicado para o ensino médio, né? Nossa. Então, percebam que é uma leitura que, a princípio, ela queria explicar o que é ideologia. Agora, eu não sei se vocês conseguiram entender o que é ideologia, lendo o livro, né? Então, isso faz parte deste todo o trabalho, e é por isso que eu peço que vocês façam a análise crítica dele, né? Porque eu quero saber como é que o aluno, ele encarou essa leitura, né? Porque ele pode, aqui na análise crítica, ele pode me dizer exatamente o que ele pensa, né? É claro, aqui não é para que vocês despejem, né,
as mágoas, os rancores contra a Marilena Chauí, nem contra mim. Mas é que vocês exerçam também uma análise científica. Olha, eu tive essas dificuldades na leitura, né? O livro ele me trouxe alguns esclarecimentos, eu consegui agora entender isso, ou não, né? Então, são análises desse sentido. Não é para vocês xingarem a mim ou a Marilena Chauí. Entendido isso? Vocês estão me ouvindo, gente? A Geisa eu não consegui. Cadê a Geisa? Entendido, Sim, eu estou professor. ouvindo. Eu acho que a Geisa até caiu a conexão dela. Não estou vendo ela aqui. Tá? Então, não se preocupem se, por exemplo, ficar algumas falhas, porque vocês estão começando a elaborar um fichamento. Então, o trabalho ele não vai sair, o trabalho perfeito, né? Mas vocês, pelo menos, começam a organizar, e isso que é o objetivo desse trabalho, organizar as minhas ideias. Porque existem pessoas que não conseguem, por exemplo, escrever uma frase, né? Se você for ler o que está escrito na frase, você não entende o que está escrito ali. E como é que eu vou, então, melhorar isso? Eu vou fazendo resumos das minhas leituras, eu vou tentando reescrever, né? Fazer as sínteses, né? Isso é fácil? Não, não é fácil. Tem pessoas que têm facilidades porque já têm outras experiências, mas para quem está fazendo pela primeira vez, vai encontrar bastante dificuldade no trabalho, né? Então, o que é a proposta nossa no fichamento, ele é simplificar ao máximo o trabalho de vocês. Então, se é para simplificar, não procurem complicar, né? Entendido? Porque senão vocês aí que não sai, né? Fica aquele bolo na minha frente e eu não consigo encontrar o fio da meada, como se chama, tá? Ok. Professor, Hum, você tirar uma dúvida. sim. Quem é a É que eu Giovana? Isso, eu vou fazer o trabalho digitalizado. Ah, eu queria saber se você quer na ABNT, como se a gente fosse fazer impresso, com capa, Não, folha de rosto, não. ou Não, você quer eu só vou o dar livro? apenas o modelo da capa, né? Porque eu disse que vocês tinham o modelo na página do portal do aluno, Uhum. tá? E depois eu fui informado que não está mais, não tem mais modelos lá. Então eu vou sugerir uma capa para vocês fazerem, tá? Então, Só dá que para fazer a vocês não capa? podem se preocupar com isso agora, porque são várias regras. Então a gente vai ver essas regras mais à frente. Tá? Porque se eu colocar tudo isso na cabeça de vocês, aí realmente o trabalho ele não vai sair, né? Então, as regras da ABNT, eu já passei para vocês aquelas fotografias, né? Eu não sei se vocês conseguiram ler aquelas fotos. Então, tem alunos que dizem assim: eu não vou ler porque eu não consigo ler, então eu não vou pegar nada. Então, para evitar, né, a complicação do trabalho, eu estou apenas dando as orientações, né, e depois a gente vai aprendendo as regras e nos próximos trabalhos, aí então vocês já conseguem aplicar as normas da ABNT, tá? Tá bom, muito Mas obrigada. enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente vai simplificar o nosso modelo de fichamento, Ok. tá? Porque Tá. senão vai todo mundo, né, sair até voando dentro de casa, não dá nem para sair de casa, né? Então vai ser aquele voo, quando a família olhar, as pessoas estão suspensas no ar. O que é isso? Ah, eu estou fazendo um fichamento, O meu né? dá para voar. Já está me levando até a ficar suspenso no ar. Está saindo uma fumaça pela cabeça. Eu falei pro meu marido que eu tava pulando quase lá embaixo. Tava faltando pouco. Então, tá vendo? Então, a gente tem que simplificar, não é? Para a gente poder acabar. Que o objetivo é que a gente faça o trabalho e mostre, né? Para a gente olhar como é que ele ficou.
né? E depois a gente vai pegando e arrumando melhor num futuro trabalho, tá bom? Tá Então, bom. vamos simplificar as nossas vidas. E principalmente nesse período que está todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Está todo mundo estressado de ficar em casa. Então, a gente Torna tem... mais difícil. torna a coisa bem mais difícil, né? Tá? Então, relaxem um pouco e façam assim, né? Na melhor que vocês puderem e apresentem, tá bem? Se houver Obrigada. condições de prorrogar o prazo, eu vejo com a instituição. Aí eu falo alguma coisa para vocês, tá bom? Ok, professor. Alguma outra questão nesse sentido? Não, professor. Tá tranquilo. Não tanto, mas está. Tá. Estão me perguntando se eu vou fazer um resumo para minha prova. Eu vou ver com vocês como é que a gente vai elaborar a prova, mas isso são as cenas para o final da aula, tá? Então vocês têm que acompanhar hoje a aula até o fim. Aí a gente conversa sobre isso, tá? Podemos, então, vocês querem fazer um intervalo? Que aí a gente passa já no outro slide, já é o nosso querido pré-projeto. Então, aí a gente parte para uma outra discussão. Aí a gente faz uma pausa agora, voltamos às 10 para as 10, tá? E aí a gente já vai abordar, então, o pré-projeto de pesquisa. Tá bom. Pode ser? Pode A ser. Franciele está muito calada. Cadê a Franciele e a Amanda? A Franciele está aí, conectada. Olá, professor. Tudo bem? Você está dormindo, Franciele? Certinho. Está acordada? De forma alguma. Ah, De bom. forma alguma, professor. Então, Estou tá aqui bem. prestando atenção em cada detalhe do O senhor. Isaías também está calado hoje. Vocês estão muito calados, hein? Estamos em Professor, choque. até agora eu estou 24, 26. Professor Diga quem fala. Isaías. Isaías, até o Diga. exato momento eu estou entendendo perfeitamente. Vocês conseguiram visualizar aqui nos slides e deu para ficar mais claro? Sim, O que a gente ficou pediu? claro. A única dúvida que eu tinha em um momento aí era referente às palavras-chave, né? Eu também estava imaginando, igual a Vanessa, que no final de cada capítulo, por exemplo, tem eu que mostrar. escrevia palavra-chave e aí eu descrevia. Mas como ela já se antecipou e fez a pergunta, aí eu já não tinha o que perguntar. Ok. Tá ok? Então é bom, porque eu às vezes preparo o slide, mas isso para mim, né, fica claro. Às vezes para quem está lendo, não está claro. Certo. Então, eu não sei exatamente o que vocês estão entendendo, como vocês estão entendendo, por isso que eu estou perguntando, porque pode ser que tenham ficado as dúvidas, né, disso aqui. Eu vou ver se eu trago agora, vou procurar aqui em casa, a minha ficha. Eu tenho uma ficha, que na época que eu fiz ainda na ficha de papelão, e eu separei, mas como eu estou arrumando os meus livros, está tudo bagunçado. E eu acho que essa ficha está em algum lugar. Eu vou ver se eu encontro e eu mostro a ficha para vocês olharem como é. Tá bom? Tá bom. Então, Eu dei uma olhada, eu cheguei a dar uma olhada na internet, como eram essas fichas de papelão. É bem interessante. É bem interessante, né? Eu tinha um arquivo que eu comprei pequeno de mesa e eu colocava meus fichamentos, né, bem organizado. Naquela época Legal. eu era bem organizado. Hoje eu já não sou tanto. Legal. Tá. Bom, professor, eu acho que o silêncio de todo mundo, eu acho que todo mundo entendeu, eu acho que estamos em choque só, mas isso vai passar. Isso. Vocês vão agora tomar um café, que o café passa todos os choques, né, a gente tem. Tá bom? Eu Tá fico bom. achando que o Jimmy já trouxe coronavírus na minha cabeça.
Ó, é na sua cabeça, de Carlos. O corona já atingiu a sua cabeça. Então, tem alguém querendo entrar agora? Quem é? Não sei quem é que está querendo aqui. Aguardando do Professor. lado. Ah, é a Geisa. A Geisa Professor, está voltando. a Geisa. É. Esse negócio aqui tá meio estranho dessa vez, porque ele tem horas que eles me mostram uma tela, uma outra tela, não sei. Tem os hackers que estão me hackeando aqui nesse computador, né? Já percebi isso. A gente está procurando o seu fichamento, professor. Como modelo. Não tá aí. Não tá. Tá bom? Então vamos Então tá fazer um bom. intervalo e aí voltamos em 20 minutos. Ok? Vou parar a gravação então, tá bom? Ok. Até mais. Tchau.